Oi, pessoal, eu sou a Lê e tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o SEI. Eu tô indo buscar minha filha na creche, que é o SEI, Centro de Educação Infantil. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente usa, muita gente tem acesso, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso que tem uma criança, óbvio, de 0 a 4 anos. E aí, essa criança, ela fica com a gente, com a escola, o dia todo, né? É uma rotina bem puxada, porque assim, quem não é professora não entende a rotina dinâmica de um SEI. O que que acontece? A criança, ela chega de manhã, aí ela toma café, depois ela volta para a sala, aí a professora, geralmente são duas professoras, e só no minigrupo 2, que são maiores, de 3 a 4 anos, que é uma professora para 25 crianças. E aí eles tomam café, volta para a sala, aí a gente tem a troca. Quando o bebê usa fralda, que é o caso da minha filha, ela usa fralda, então a gente tem a primeira troca, as professoras fazem, a professora da sala, tá? Não é auxiliar, não é outra pessoa, não. Professora que tá com a criança o dia todo. Faz a primeira troca, aí depende, tem umas que divide a troca, outra faz de manhã, uma à tarde, e assim vai. Aí depois tem a parte de roupa. Às vezes tá calor, a criança foi com um monte de roupa, então tem que tirar. A criança não passa o dia todo com aquela roupa, com a blusa de frio quando tá calor, ou quando tá frio tem que pôr roupa, enfim. E aí vem a colação. Colação é a fruta, é o lanchinho da manhã, a fruta que a gente come, né? Que dá para eles de manhã. Aí vem a fruta, geralmente junto com a fruta a professora dá água, tá lá, come as crianças e tal. Aí vem uma atividade. Essa atividade, a professora que elabora. A professora vai lá, já preparou, elabora, coloca lá, né? Monta toda a atividade no chão, no parque, no refeitório, onde vai acontecer. E aí, depois dessa atividade, as crianças vão para o almoço. Volta para a sala, ou às vezes já está em algum lugar, vai para o almoço. Aí o almoço, tudo, elas comem. Então vem o almoço e vem uma fruta também. Para bebê de 3 meses, 5 meses, 3 meses, na verdade, de 2, 3, 4 meses, até 5, se eu não me engano, é só mamadeira. E aí, com 6 meses, começa a alimentação, quando é liberado pelo pediatra. Então, geralmente, 6 meses. Aí, essa criança que não come, ela toma mamadeira. E aí vem a hora do sono. Então a professora, mais uma vez, vai colocar os 25 para dormir. 25 ou 12, ou 24, ou 18, dependendo da sala, né? E da faixa etária. Aí ela vai colocar todos para dormir. Bebê dorme tudo no mesmo horário? Não, gente, não dorme. Alguns já dormiu um pouquinho de manhã, o sono ainda é meio bagunçado, e aí tem isso. E aí, quando eles acordam, eles tomam o leite. Então, assim, a rotina da creche, ela é muito cuidado. O cuidado, aí vem a troca antes do almoço para dormir, a troca depois do almoço e a troca para ir embora. Então, basicamente, são essas trocas. E fora, às vezes, que a criança, às vezes, está com diarreia,
Porque o pai manda assim, com diarreia pra escola. Tem às vezes que a criança, né? Aquela criança que faz mesmo e tem que trocar, não fica, tem que trocar. Aí vem o horário do leite, o lanchinho da tarde, né? E vem mais uma atividade à tarde, que a professora também elabora. E aí tem várias coisas, né? O brincar de casinha, brincar de bola, bom, várias atividades que eu vou até mostrar algumas aqui. E aí vem a hora da janta. Vem a janta, a comidinha com a fruta também. Todas as refeições acompanham uma fruta. Acredito que menos o leite, né? Que é o lanche da tarde. Mas a janta e o café da manhã e o almoço acompanham uma fruta. E geralmente é diversificado, viu? Não é a mesma fruta, geralmente, né? Em alguns lugares eles diversificam. E aí vem a parte de troca para ir embora, né? Para dar janta, tudo, ir embora. Então, assim, eu não sei se eu expliquei, se deu para entender, ter noção, mas é uma pauleira para começar, não é fácil. Às vezes o pai chega na sala e a criança tá chorando, né? Tá todo mundo indo embora e a criança vê aquele movimento de adulto entrando, adulto saindo, tio da perua, precisa tomar cuidado com as mochilas para não ir trocada, aquela coisa toda. Geralmente o pai e a mãe não colocam nome na mochila, algumas, uma ou outra que tem. Que mais? E a criança acaba chorando, o fato da criança chorar. Às vezes a professora passou o dia todo com seu filho, né? Ela cuidou, ela alimentou, ela deu mamadeira, ela colocou para dormir. Em algum momento ela trocou, porque mesmo que seja duas na sala, não é uma que faz sozinha o trabalho. Aquela professora, ela teve contato com seu filho. E aí, às vezes, o pai chega para pegar a criança e a criança tá chorando. O pai fica puto, fica bravo, porque o meu filho está chorando. Gente, o seu filho chora. Ele tá vendo gente estranha, ele tá vendo uma movimentação, todo mundo indo embora e ele ficando. A criança vai estranhar, a criança vai chorar, né? Não é necessariamente que a professora é uma bruxa. Não é necessariamente que a professora é a pior professora do mundo. Será que aquela professora que passou o dia todo com seu filho, alimentou, cuidou, tratou do seu filho, né? Limpou o seu filho, todas as fraldas, ou quando não é a fralda, geralmente a criança vai no banheiro, a professora limpa a criança, porque o pai e a mãe não ensinam em casa ainda, não ensinam a criança a se limpar sozinha. É uma ou outra que sabe. Será que essa professora, no final do dia, que ela tá hiper cansada já, né? Porque convenhamos, ninguém é de ferro, ela não vai cuidar do seu filho? Será? Eu me pergunto. Hoje, eu vejo os dois lados da história, eu vejo os dois lados da moeda. Uma porque eu já tive na sala, né? Já estive no chão da sala e sou mãe. E a minha filha foi para um SEI, que o SEI, ele é uma parceria com a prefeitura, né? Alguns, não são todos. Alguns têm uma parceria com a prefeitura. E o que acontece? Se esse lugar não for correto, não tiver a fruta, não estiver conforme a documentação precisa, o que acontece? A prefeitura fecha, gente. Fecha.
eles perdem o convênio com a prefeitura. Entendeu? Perde. Por quê? Porque eles têm que corresponder ao que a prefeitura quer. E às vezes a conveniada, ela tem mais obrigações do que a parceira direta, né? Às vezes o tratamento na conveniada é melhor do que na direta. Por quê? Porque é tanta cobrança em cima do professor, do coordenador, do diretor. Para aquilo funcionar, e tem que funcionar direito, né? Não pode sair da risca, e é muita cobrança. E uma vez por mês vem uma supervisora da prefeitura ver como que o SEI está trabalhando. Aí você me fala, você escolheu colocar o seu filho no SEI, sabe todas essas informações? Não, não sabe. Algumas pessoas sabem, outras não querem nem saber. O filho vai de perua, não sabe quem é a professora, não sabe se a professora trata bem, não sabe se a professora é branca, azul, preta, não sabe. Entendeu? Não sabe nem a cara nem o nome, quem dirá a cara. Entendeu? E é isso, gente. E ainda tem gente que chega e esculhamba a professora. A professora é o bicho papão. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar. Até porque o tratamento que a minha filha ganha, aonde ela tá e onde ela ficou, ela foi muito bem tratada. Eu não tive problema. Eu não tive, assim, qualquer coisa que aconteceu, qualquer coisa que teve. Ai, mãe, olha, arranhou aqui, tal. Não, acontece. Porque acontece, gente. Acontece. São 18 para olhar, né? E às vezes é 2 só. Então, assim, a gente precisa parar e pensar um pouco nas coisas, né? Às vezes a gente tem essa parte de essa ajuda que não é bem uma ajuda, né? Mas tem esse conforto e não dá valor. Muita gente não dá valor pro SEI, não dá valor pro professor, esculhamba o professor, mete o pau no professor que não vale nada, entendeu? Ah, aquele lugar é ruim. Não, tem lugar que realmente é ruim, mas aí os que eu conheço, os que eu sei, realmente não foram, pra mim não foram ruins. E pelo menos os que os meus filhos passaram. E aí, o que acontece? Você não quer ter qualquer problema, você acha que seu filho não está sendo bem tratado, é simples, tira, né? Paga uma babá. Eu sou bem ciente, bem assim, resolvida sobre isso. Eu preciso. Então, minha filha está lá, está na creche, como os outros 2 estão na escola pública. Ai, mas é escola pública. No momento eu não posso pagar, então eles vão para uma escola pública. E rezar a Deus que eles entrem num cursinho, façam um vestibular e passe numa faculdade. Porque a gente com estudo já tá difícil, imagina sem, né? E aí você vê que tem muito professor doente, muito professor que tá desistindo da carreira. Eu, sinceramente, eu estou pensando em desistir da minha carreira. Eu estou pensando em jogar a toalha. Porque a gente trabalha sábado, domingo, feriado. Às vezes você tem documentação para fazer. Fora tudo isso que você faz no dia, lá com a criança, atividade, rotina, cuidado, isso e aquilo, tem a documentação. Que também vou falar um pouco sobre isso depois. E a documentação não é fácil, gente. Não é. Não é fácil você conviver com a criança e descrever ela para a mãe e para o pai. Né? Porque eles querem ouvir só coisas boas. Às vezes você não tem o que dizer, né? A criação também vem de berço, vem de casa.
E aí você para e vê que muita gente está desistindo, porque não está compensando. É aquela situação, eu deixo alguém cuidar do meu filho para cuidar do filho do outro. É uma escolha? É uma escolha. A gente faz porque ama e porque é muito doida, é muito louca. Você, para ser professora de educação infantil, minha querida, você tá de parabéns. Seja a melhor professora, seja a pior professora, você está de parabéns, porque você tem que ser muito doida. Tem que ser assim, ó, da pá virada, porque para dar conta de todas as crianças, todos os pais, documentação, direção, coordenação na sua cola, falando, conversando. Não é assim, é assado, tem que fazer assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê. E aqui é assim, aqui funciona desse jeito. Então, assim, eu realmente estou pensando em desistir. É uma pena, porque eu amo ser professora. Mas com muita coisa que a gente olha assim, o valor, a família mesmo não dá valor. Então você fala, cara, eu trabalho o dia todo, eu passo 10 horas com a sua criança, sabe? Tem isso. A professora, ela passa mais tempo com o seu filho do que você. E você ainda, sei lá, pira na batatinha, né? Tipo, me maltrata a pessoa que fica com seu filho. Critica, não presta, fez isso, fez aquilo, isso tá errado, isso tá ruim, nunca tá bom, nunca é suficiente. Então fica difícil, né? Eu deixo aqui para vocês uma reflexão sobre isso, porque é um assunto polêmico. Existem pais maravilhosos, sim. Existem pais que, nossa, ó, dá vontade de botar na caixinha e levar para casa. Mas existem pais que tira o seu sono e te deixa num estado de nervo, sabe? Num estado de alerta tão grande que você não consegue fazer o seu trabalho. Porque você pensa a todo momento, meu Deus, essa criança não pode se machucar, essa criança não pode olhar, essa criança eu não posso chegar perto. Depois eu vou contar uma história de uma amiga minha, eu vou pedir permissão para ela primeiro. E aí vocês vão entender o que é. Mas é bem complicado. E é isso, gente. Mas deixem aí suas histórias que eu quero compartilhar também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, que será breve.